E vamos começar a nossa segunda aula sobre a importância do pensamento sistêmico para os consteladores. Tendo em mente que, quando falarmos a questão da constelação, é sempre se referindo a essa constelação como a base, ou as teorias da constelação como a base do nosso jogo, né? Porque foi lá que eu fui beber as informações, as teorias da nossa metodologia do jogo, constelando as dores emocionais. Uma das questões que eu quero levantar nesse momento seria o relacionado com o poder de transformação que está dentro de cada pessoa que busca uma mudança. Esse pensamento, essa visão, ela nos leva a uma consciência muito maior e principalmente a entender como é que as constelações funcionam e como é que o nosso jogo também funciona. Então, a motivação para um processo terapêutico é o reconhecimento de que estamos em desequilíbrio. Todo o processo terapêutico começa aí. Sem essa consciência, sem que o nosso cliente, né, ele tenha essa visão, dificilmente nós podemos fazer qualquer coisa em termos terapêuticos. Por quê? Porque a pessoa vai estar fechada. E qual é a importância aqui para o nosso jogo, né? Porque se você vai fazer um jogo, se a pessoa vai fazer um jogo e ela não se abre, o campo também não abre. O campo se fecha. E esse é um dos grandes problemas para quem está começando a constelação, por exemplo, ou para os jovens terapeutas que estão iniciando nas suas carreiras, né? É como adaptar ou como chegar até a alma do seu cliente, ou adaptar suas técnicas, né, às necessidades do cliente, quando esse cliente ele não está aberto a um processo de mudança, portanto, fechado no seu campo. O jogo ele é motivador para esse processo terapêutico, por quê? Porque nos traz um feedback imediato. Então, através do jogo, você pode sensibilizar o seu cliente a ampliar sua consciência, porque ele vai imediatamente receber algo ali em troca. Essa é a história interessante dos jogos, né? O ser humano gosta de receber uma compensação imediata nos seus processos. Então, quando o jogo traz feedback, quando o jogo traz situações interessantes para esse cliente, né, mostrando crenças, como eu vou daqui a pouquinho falar mais a respeito, esse cliente começa um movimento de transformação, porque ele começa a abrir a sua alma, as suas emoções, o seu pensamento, né, o seu modelo mental. Porque muitas das dificuldades emocionais podem ser identificadas através do jogo Constelando as Dores Emocionais, através de um diagnóstico preciso. Esse é um dos pontos que eu acho mais interessante do jogo. Aí você vai me perguntar assim, Isa, mas como um jogo vai fazer um diagnóstico? Porque nós sabemos, e aí foi isso que eu fui beber nas teorias da constelação, que nós temos um campo, né? E é dentro desse campo que o jogo vai se movimentando e trazendo todas as informações necessárias para esse cliente, para que esse cliente ele possa ampliar, né, a consciência, como eu coloquei, e possa começar a confiar no trabalho terapêutico que vai ser desenvolvido, seja através de uma constelação, seja através de outras técnicas, tá? O jogo traz ainda várias situações para ser trabalhada a desidentificação das crenças. Por quê? Porque muitas vezes essas crenças elas são ligadas a processos, né, afetivos, amorosos, financeiros, familiares, né, e até mesmo traumas que precisam ser entendidos com mais profundidade. Então, quando o cliente ele começa a perceber essas crenças e nós usamos as frases sistêmicas ou usamos as frases de solução, ele começa então a perceber que existem, né, outras formas de pensar que não só aquela, que na maioria das vezes essas crenças são inconscientes, né? E eu gosto muito dessa frase aqui que diz: constelar é um exercício profundo de meditação ativa. O tempo todo somos convidados a observar, perceber e deixar fluir. Então, essa percepção da constelação eu trouxe para o nosso jogo, né? Essa percepção, essa observação, essa deixar fluir, né? Tem
muito dentro do nosso jogo. E aí temos também entender, para que você possa aprofundar, né, compreender bem tudo aquilo que eu estou colocando em termos do noso jogo, né, por que que ele funciona, por que que ele não funciona, né, onde é que eu fui buscar essas teorias. Eu vou falar agora um pouco mais aprofundado de onde eu fui, como eu costumo dizer, beber, né, para buscar essas informações, qual fonte eu fui beber para buscar essas informações. Primeiro, nós temos o pensamento sistêmico, tá? Que ele é baseado no princípio da complexidade, da instabilidade e subjetividade da vida. É entender que a vida, ela é dinâmica e ela está o tempo todo se autotransformando e se autorregulando. Isso é que é muito interessante também. Então, a imprevisibilidade da existência, da nossa existência, transforma a realidade diante do nosso olhar. Ou seja, a realidade, ela existe porque existe o observador, existe nós. Vamos imaginar a realidade como sendo uma sala grande, com várias portas, com várias situações. Eu estou no centro dessa sala. Para onde o meu olhar se volta, eu vou interpretar aquela situação, né? Então, se eu interpreto aquela situação olhando aqui para a minha esquerda, eu vou o quê? Eu vou entender essa realidade e eu vou deixar essas outras interpretações de lado. Então, por isso é que diz, né, que a existência, ela se transforma diante da mudança do olhar, diante da mudança, da transformação do meu olhar de observador. E o que isso tem a ver com as minhas crenças? Quando eu mudo as crenças, eu mudo a realidade e eu mudo também a minha existência. Isso se chama, dentro da visão da constelação, ampliação de consciência, tá? Outra fonte é a constelação familiar, como vocês já estão aqui, eu já venho falando com vocês desde a apresentação, né? Essa é uma abordagem sistêmica feminológica, criada por Bert Hellinger, que mostra a realidade oculta ao nosso olhar de observador, revelando a raiz do distúrbio em áreas diversas da nossa vida. Então, qual é a grande descoberta do Bert? Foi simplificar essa teoria, foi trazer para nós uma técnica onde são mostradas, né, várias realidades inconscientes, que quando são organizadas, elas tornam-se uma outra realidade. Então, no momento que a gente faz a constelação, ou com pessoas, ou com bonecos, ou na água, enfim, né? Nós fazemos um campo ali, mostramos o nosso consciente, o nosso cliente monta, né, juntamente com o facilitador. Então, ali ele mostra um retrato de como ele está entendendo aquela situação, de uma forma extremamente subjetiva. Por quê? Porque é uma imagem. Então, através da reorganização dessa imagem, nós vamos mudando o nosso inconsciente. Essa é a grande, eu diria, a grande sacada do Bert, né? Que nos faz olhar para outras realidades de uma maneira muito simples. Contudo, quando as pessoas não estão preparadas, elas não têm o conhecimento, isso fica tudo muito confuso. E aí é que entra o nosso jogo. Porque a grande motivação para que eu criasse esse jogo, como eu também já coloquei para vocês, foi tentar buscar algo que explicasse ainda mais, de uma forma ainda mais simples, né? Essa visão, essas crenças, essas várias consciências que nós temos, que o nosso cliente tem e que é a base dos emaranhados, a base dos conflitos diante do tema que ele traz para o nosso jogo. Por isso mesmo é que eu uso até muito mais as teorias da constelação estrutural, que é uma técnica desenvolvida por Issachar Sparre, né, e Matias Vargas. Gente, eu utilizo, eu aportugueso bastante os nomes, porque eu acho muito interessante falar. Primeiro que eu não sei muitas vezes a pronúncia dos nomes, né, em alemão, no caso aqui desse, né? Segundo, porque eu acho que é o português, nós estamos falando do português. Então, algumas das nomes, principalmente os nomes próprios, eu aportugueso, tá bom? Então, usando, né, o Matias Vargas e a Sparre, né, é um casal, usando os sistemas, né, a teoria dos sistemas internos do Bert Hellinger, ou Hellinger, né, como se chama, eles desenvolveram várias técnicas, não é uma teoria não, porque na verdade eles foram beber
exatamente na constelação familiar, mas desenvolveram técnicas para trabalhar principalmente com as empresas, né? Porque dentro das empresas é um outro sistema, né? Um sistema que tem várias diferenças do sistema familiar. Por isso o jogo ele tem mais uma explicação mais teórica, mais lógica, se nós trabalharmos com a constelação estrutural, que eu vou explicar também um pouquinho mais daqui a pouco, tá? E a outra fonte é a educação transcomportamental, que é a educação, a minha base teórica do meu trabalho, né? Não só a teoria, mas é uma abordagem dentro da educação das emoções que eu venho desenvolvendo nos últimos anos, nos últimos 10 anos principalmente, e que eu publiquei um livro em 2018 sobre isso, que é como fazer a gestão das emoções para comportamentos inteligentes. O outro fonte também são os sistemas de crença e a teoria da criança interior. Os sistemas de crença, nós vamos buscar na PNL, eu gosto muito da PNL, que é onde também o Matias, né, e a Issa, eles foram procurar informações, uniram várias informações da PNL, né, da neurolinguística, dentro do seu trabalho. Então, isso deu um enriquecimento muito grande, né, principalmente quando vamos trabalhar com as questões das crenças. E a teoria da criança interior, porque a maioria das nossas crenças, principalmente a pessoal, nasce nas nossas feridas emocionais interior da nossa criança, né? Que é uma parte nossa infantilizada, não importa a idade que nós tenhamos, porque essa parte ela se formou quando nós éramos ainda muito pequenos e não tínhamos como lidar com essas questões, né? O nosso ego não estava pronto para lidar com as dores que essa criança ia passando, ia observando, ia sentindo, seja verdadeira ou não, mas é como a nossa criança interior interpretou a realidade que ela vivenciou. E isso é guardado dentro de nós na forma de 5 feridas emocionais, que eu vou também falar numa das outras aulas, tá? E aqui nós temos, por exemplo, um bastante interessante também, que dentro da neurolinguística nós trazemos aqui a pirâmide da identificação da nossa identidade, que é o ambiente, porque aqui para nós transformarmos uma realidade ou transformarmos as nossas crenças, nós temos que entender o ambiente onde nós estamos, os comportamentos habituais, as capacidades, que é o que nós fazemos, né, de bom, que é para poder fortalecer aquilo que nós trazemos como negativo, como fraqueza, tá? As crenças e valores, né, que é o porquê eu reajo, para que eu faço isso, a nossa identidade, que é o que nós fazemos nessa vida, o que nós queremos fazer realmente nessa vida, os papéis que nós vamos desempenhando também na nossa vida, até chegarmos a uma nossa identidade espiritual, que é o legado que eu quero deixar aqui para esse mundo, né? Que é o que é que eu realmente quero fazer, chegar à minha consciência espiritual, que o Bert fala né, de uma que é uma das consciências mais profundas dentro da constelação, é a cura real do emaranhamento e a cura real das minhas dificuldades. E uma das, né, a minha inspiração de criação, como eu já coloquei para vocês, que são as constelações e as suas várias abordagens, porque existem alguns estilos, né? Algumas pessoas até hoje falam de vários, né? Eu vou falar aqui só de 3 estilos de constelação, das mais clássicas até as chamadas novas constelações. Mas todas, gente, todas são baseadas nas ideias do Bert, todas, tá? Então, segundo ele, assim como é um conjunto de estrelas, né, que formam as figuras no céu, todos nós estamos extremamente ligados a um sistema constituído pela nossa família, os nossos relacionamentos mais importantes, como casamento, né, seja o atual, seja o anterior, o trabalho, os grupos onde nós convivemos. Então, esses sistemas, eles estão interligados e faz parte da nossa história. E os emaranhados, ou seja, os conflitos vão se dando exatamente no nível de maturidade que nós temos na relação com esses vários sistemas. Então, eu trouxe dentro da inspiração para o jogo, para a criação do jogo, constelando as dores emocionais, eu trago as ideias da constelação familiar, tá? Esse é o ponto mais forte, como as leis sistêmicas, né? As ordens do amor, os ciclos do amor, as 3 consciências sistêmicas também. Então, tudo
esse arcabouço, né, que foi desenvolvido filosoficamente e também dentro de uma prática terapêutica pelo Hellinger, eu trouxe para o nosso jogo. Ele está na mecânica do jogo, essas teorias estão contidas na mecânica do jogo, nas cartas, né, nos movimentos que nós fazemos durante o nosso jogo, né, diante do tabuleiro do jogo. Mas, como eu coloquei antes, a constelação estrutural, ela é mais forte, por quê? Porque nos dá uma abertura maior para desenvolver novas técnicas, tá? Porque na constelação estrutural nós vamos buscar o porquê das situações, mas é buscar solução. Então, nós buscamos um porquê, como vamos fazer e a solução de como vamos chegar dentro daquilo que nós queremos trabalhar, tá? Bom, então continuando aqui a nossa explicação sobre a base da minha inspiração, né, de criação, uma outra forma de constelar é chamada constelação organizacional, que é muito utilizada dentro das empresas. Agora, todas essas tipo de constelações, gente, elas têm algumas bases teóricas, como a terapia centrada em soluções, que é muito utilizada na estrutural e também na constelação organizacional, o psicodrama, que o Bert estudou profundamente, a escultura familiar, né, esculturas familiares da Virginia Satir, que é muito também usada dentro da constelação estrutural, tá? Análise transacional, a Gestalt, lealdades visíveis, hipnoterapia do Erickson, pensamento sistêmico construtivista. São várias teorias que não é o nosso ponto, né, importante aqui de falarmos, porque o nosso trabalho aqui é passar para vocês uma informação das bases teóricas do nosso jogo, constelando as dores emocionais, para que vocês percebam que existe todo um processo teórico por trás da mecânica desse jogo. E isso é importante para que vocês possam realmente ser um facilitador, uma facilitadora com o máximo de segurança possível e principalmente acreditando que é uma ferramenta profunda, é uma ferramenta terapêutica com bastantes resultados, tá? Uma outra questão aqui é o jogo também trabalha com as informações do campo mórfico, que é muito utilizada dentro da constelação familiar, que é o conceito de que na hora que nós nos reunimos, que vamos fazer um trabalho, é criado ali, se forma um campo com informações diversas. E o jogo, ele se baseia exatamente nisso. Por que é que quando vamos indo pelos tabuleiros, nós vamos trazendo muitas informações e que às vezes os nossos clientes dizem assim, puxa, mas isso é fantástico, o jogo mostrou exatamente o ponto exato. Por quê? Porque o jogo é uma ferramenta para fazer uma leitura desse campo mórfico. E o que são os campos mórficos? São estruturas vibracionais que ficam no espaço-tempo, ou seja, não tem lugar certo, fica no espaço e no tempo, e levam informações que moldam a forma e o comportamento dos nossos sistemas no mundo físico, tá? Então, a teoria dos campos mórficos do biólogo inglês, né, Rupert Sheldrake, é fenomenológico, ou seja, não existe uma comprovação científica, existe uma observação de que esse campo existe, tá? Morfo vem da palavra grego morphe, né, forma, origem. Então, o campo, ele traz informações que vão moldar-se para que nós tenhamos uma compreensão maior de coisas que nós não estamos observando no nosso tempo habitual aqui do presente. Então, podemos dizer que eles guardam memórias acumulativas de todo tipo de crenças e hábitos geracionais. Na verdade, é da humanidade como um todo, mas principalmente quando nós vamos trabalhar, ele vai fazendo a leitura dos nossos hábitos e história da nossa família, das gerações passadas da nossa família. Então, é como se o passado que se torna presente, né, ao trazer as respostas dessas memórias familiares para o nosso momento atual. Porque a grande maioria das nossas crenças, elas se formam do nosso campo geracional, do nosso campo dos antepassados, do nosso campo de memórias, né, dos hábitos, da história, das crenças que nós trazemos de vários e vários antepassados. Então, resumindo, né, o campo mórfico seria a energia emitida pelos padrões mentais e emocionais de um grupo de pessoas, gerando uma forma ou padrão como uma memória que influencia tudo ao seu redor.
Então, é trazer essa memória, é trazer as informações necessárias para que nós possamos entrar num processo terapêutico de cura de muitas das nossas feridas emocionais, de muitas das nossas dores emocionais, tá? Bom, e aqui nós vamos terminar essas informações, né, dessa minha inspiração, porque eu gostaria que vocês ampliassem isso, parando para imaginar o que é que você conhece da sua família, né? O que é que realmente você sabe da história da sua família. Isso se chama autoconhecimento. Na maioria das vezes nós não vamos muito à frente, né? Não queremos saber muito o que está acontecendo. E isso acaba fazendo com que a gente não conheça bem a nossa própria história, tá? Portanto, quando nós vamos aqui, né, durante as abordagens da constelação, que a constelação mostra, tá, as estruturas que estão por trás das crenças, ela quer mostrar o quê? Que existe toda uma história formada para nós agirmos como nós agimos ou para nós sentirmos determinadas situações como nós sentimos. Então, entender tudo isso é resgatar a nossa história e é nisso que o nosso jogo, Constelando as Dores Emocionais, é muito bom. Ele é uma ferramenta muito interessante para resgatar, para mostrar, para entender, como vai ter uma aula, gente, onde eu vou explicar cada uma, né, principalmente a constelação estrutural e falar um pouco mais da constelação familiar, tá bom? Então, vamos lá para a nossa terceira aula.